Bem-vindos ao Aconteceu com um amigo de um amigo meu. Eu sou o Zé. Eu sou a Laura. E hoje a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez em todas as outras semanas, que é ler histórias do Reddit e comentar. Então, se é a sua primeira vez aqui, não deixa de se inscrever se você tá no YouTube, seguir se você tá no Spotify. É seguir? Sim. Seguir se você tá no Spotify. Se não é a sua primeira vez aqui, mas também, enfim, deixa like, comenta, compartilha, manda pros outros, deixa estrelinha no Spotify, comenta no Spotify. Segue a gente nas redes sociais, como Aconteceu, pode, Isso. em Só. todos os lugares. TikTok e Instagram. Todos os lugares. Que mais que tem pra falar? Ah, tem episódio novo toda sexta-feira, 10 da manhã. Isso. Caraca, hein? Foram todos os recados. Todos? Não, claro que não. Não, Foi desse tudo? sentido foi. Ah, tá, tudo bem. Vai. E no episódio de hoje a gente vai ler e comentar essas histórias aqui. A primeira é: sou babaca por me recusar a ajudar uma tia? Não sei. A segunda é: sou babaca por não ter psicológico pra ser presente na vida da minha irmã? Rapaz. Minha voz falhou. Eu dou rouco já. Eu tô acabado já. Essa é a quarta gravação de hoje. Eu tô destruído. E a última é: sou babaca por detestar a família da minha namorada? Gente, É. só babado forte Está hoje. pegando fogo. Não teve uma de Pokémon hoje. Não. Tudo bem. Tá em falta lá no Reddit. Não, tudo bem. Tem que falar pro pessoal postar mais histórias de Pokémon. Gente, posta mais histórias de Pokémon pra gente De trazer. Yu-Gi-Oh! Isso. Bom, vamos pra primeira história? É isso? Foi? É isso. Só? Não tem mais nada? Só. Eu acho que tinha mais coisa. Tinha? Tinha, você fala. Não esquece de seguir a gente também nas redes Não, sociais. você já falou. Eu sou @Laura Rubianes, ele Tá. @Zé Renatio. Isso. Você fala isso. Isso. Acho que já foram todos os recados. Agora foram todos. Agora pode ir. Vamos lá começar. Tá, Depois a gente conversa mais. tá bom. Sou babaca por me recusar a ajudar uma tia? Não, porque eu não sei o que sua tia fez. Eu, homem 28, trabalho com TI. Uma tia minha, irmã do meu pai, tem uma empresa pequena que presta serviços na área. Já trabalhei com ela no passado, mas hoje estou em outra empresa e moro em outra cidade. Apesar disso, ela vive me pedindo ajuda quando falta gente, geralmente sem me pagar. E ainda por cima é uma pessoa super difícil de lidar. Acabo cedendo porque ela e meu pai são muito próximos e fica chato dizer não. Na semana passada, um dos funcionários dela ficou doente e ela me ligou na quarta pedindo ajuda com o serviço no sábado. Eu já tinha combinado de ir até a cidade deles para ajudar minha irmã com uma mudança dela pela manhã. Ela tá para se casar e tá fazendo os corres para apartamento novo. Fiquei sem ar. Fica fazendo os corres, aí fica assim, ó. Fica lendo nos corres. Achei que isso bastaria para minha tia desistir, mas ela só reagendou a tarefa para tarde e confirmou com o cliente. Como eu não queria de jeito nenhum e realmente queria passar um tempo com a minha irmã, pedi para ela me ajudar com o álibi da mudança, dizendo que ocuparia o dia todo se alguém perguntasse. Na quinta, mandei uma mensagem para minha tia dizendo que não conseguiria mais ajudar. Imediatamente ela foi falar com meu pai pedindo para ele me convencer. Quando ele me ligou, só falei para ele pedir que ela falasse direto comigo. Jesus, cara. Ela me ligou quase chorando, dizendo que já tinha confirmado com o cliente e implorando ajuda. Eu até teria cedido, mas fiquei irritado por ela ter envolvido meu pai e pela primeira vez disse não de verdade. Enfim, passei o sábado com a minha irmã e foi ótimo, mas agora meu pai tá me evitando, não fala mais comigo desde então. Então, fui babaca? Não. Eu acho que não. Porque ele já fez coisa com ela antes, já viu que ela dá trabalho, ela não paga, ele ia ter que perder o dia dele fazendo isso aí. Ah, para, ela só chamou porque é mais fácil. Uhum. E não ia ter que pagar, porque ele é mão de obra barata. Barata de graça. Não, é. Eu vi uma parada esses dias que era muito bonito, inclusive. Que era. Naquele nível do negócio do cachorro que eu vejo às vezes no TikTok. Cachorro? O lance tá. Nós somos só um capítulo. Não sei Não. Mas é meio nessa vibe. Tortura psicológica. É porque às vezes vem um post no TikTok pra mim de cachorrinho, que é tipo assim, que o cachorro pede pra brincar e você não quer, né? Aí era um post que era, sabe quando seu cachorro pede pra você brincar? Então, ele é apenas um capítulo na sua vida. Você é o livro inteiro na vida dele. Isso aqui. Ah, eu me sinto mal. E aí apareceu um post assim pra mim, que era,
Meu Deus, cara. Era. Você não tem que fazer coisas que vão dificultar que tu faça tuas coisas. Um bagulho assim, sabe? Só que bem feito. Tipo assim, você não tem que se. Se enrolar pra fazer Pra coisa ajudar os pros outros. Pra ajudar os Ah. outros. Os outros se vira. Uhum. Essa mulher também, ela tem um trabalho, ela tem um monte de gente, o que ela quer? Era mais ou menos a mesma coisa, soava melhor na minha cabeça, acho que eu não deveria nem ter trazido isso aqui. Mas pelo menos guardou parte do cachorro, que é triste aí também. Tá igual aquele cara do... Eu tenho tatuado na costela uma frase que eu diz... tô igual. Sabe seus amigos? Pô, Laura, eu tô cansado. Eu não sabia que eu tava tão cansado até de começar a gravar. Minha cabeça, ela tá... Mas tá indo bem, tá indo bem. Eu tô me fazendo entender. Tá. Isso é o que importa. É, assim, eu acho que se ela faz isso sempre, chega uma hora que ele tem que colocar o limite na situação, né? Senão ela vai fazer isso pra sempre. É. E, tipo, é o trabalho dele, que ele faz durante a semana, né? Não sei o quê. E aí, nesse caso, ele estaria fazendo de favor, sem ser pago. No final de semana. No final de semana, quando ele queria estar fazendo outra coisa. Aí, talvez alguém chegue pra gente e fale: nossa, mas naquela história do tio que não queria fazer o negócio pra sobrinha, vocês falaram que ele tinha que fazer. É uma situação completamente diferente. É bem diferente. Até porque eu acho que eu não falei que ele tinha que fazer. Eu falei que ele tinha que... A gente vê isso aí e não faz. Sim. É, mas a gente achou que ele poderia fazer a parada pra ela, tipo, não ia doer, sabe assim? Mais ou menos. É porque esse caso é diferente. A mulher tá o tempo inteiro enche o saco desse homem. O tempo inteiro é complicado, né? E já pediu outras coisas antes, isso já se tornou um padrão, ela não paga. E qualquer pessoa que já trabalhou com TI sabe o inferno que é esse troço. Então, assim, ninguém quer fazer esse negócio. É, nesse caso é um trabalho não remunerado, né? No caso da sobrinha lá, seria uma atividade com a sobrinha, né? Tipo, um passatempo, né? Mas é o trabalho dele. Mas aí é aquela mesma coisa que, tipo assim, tá muito longe agora. É meu trabalho fazer vídeos, mas se uma criança pede pra fazer um vídeo comigo, eu não vou, não, olha só. Vou te mandar um e-mail do meu comercial, e aí você, sabe, não é assim. Acho que é diferente. É diferente de uma pessoa vir e me pedir, uma pessoa que já me pediu várias vezes, vamos supor, pra eu fazer vídeo pra sorveteria dela, e ela pedir mais um, sabe? É diferente. Eu consegui me fazer entender, eu acho. Sim, conseguiu. Eu tô me esforçando muito. Muito mesmo. A gente tinha que ter deixado pra gravar amanhã. Eu sinto que a minha voz tá até mais branda que o normal. Mais serena. Eu tô bem Sailor Moon hoje. Mas... Você entendeu? Entendi. Mas... Lembra que hoje a curiosidade do final é sua, hein? Eu sei, eu tenho duas. Ah, então tá. Não, porque vai que você esquece e sei lá. Ui, minha filha, desculpa, eu chutei a Mabel sem querer, tadinha. Eu vi no meu TikTok uma vez que pro cachorro, a vida dele... Foi sem querer, minha filha. Nós somos amigos. Ai, tadinha, ela virou de barriga pra cima. Claro, tu chutou ela. Que horror. Ela devia estar de barriga pra baixo. Tu chutou, ela virou, ué. Tadinha. Tu tem que ver mais esse TikTok. Agora, isso é um capítulo na vida dela. O capítulo, minha mãe me chutou. Ela tá feliz aqui, tá de barriga pra cima. Então, sou babaca? Não, né? Não. Mas a tia é babaca? Exploradora. Porque eu já fui explorado. Então, eu, enquanto uma pessoa que já foi explorada pra fazer coisa de graça por causa de cliente, por medo de perder cliente, porque, tipo assim, era um desespero nessa época que a gente trabalhava com lance de internet, que eu fazia site e tal, eu tinha muito medo de perder os clientes, porque sem eles eu não tinha como pagar as coisas de casa. E aí, frequentemente eu fazia coisa de graça. Frequentemente eu me desdobrava. Frequentemente, enfim, fazia mais do que deveria só pra isso. E aí você sabe o chato que é você fazer esse tipo de parada pros outros, sem receber nada, e saber que no final, se tipo assim, você vê, ele sempre fez. E uma vez ele não quis, o pai dele não fala com ele, ela ficou chateada, não sei o que. Tipo assim, não importa o que você faz, você não vale nada. Então, tipo... Caraca. Hoje eu tô quitando. Enfim, mas na real é isso, ele não vale nada. Ele só valia enquanto ele tava disposto a ajudar. A partir do momento que ele não tá, o pai dele para de falar com ele e ela fica chateada. Tipo, não vale nada. A vontade dele não importa, tipo, não importa que ele não queira fazer no fim de semana, que ele não queira não ser pago. E outra, ninguém sabe que ele não quer, você sabe que ele não pode. É verdade. Ainda tipo tem assim, isso. Ninguém sabe que ele não quer.
Aliás, acho que o Aham. pai sabe que ele não quer. Ah, não, o pai só falou, manda ela falar comigo. Isso, é. Ninguém sabe que ele não quer. Todo mundo só sabe que ele não pode. Então, tipo, se o moleque não pode... E outra, o pai tá chateado porque ele não pôde, porque ele foi ajudar a filha dele. É. A irmã, no caso. Aham. Tipo assim, meu Deus. Uhum. E aí dentro disso cai o tipo, ah, não importa se você não pode, você tem que fazer isso pra mim. É, É a mesma questão do trabalhar em casa, é. do home office, que as pessoas acham que você não tá trabalhando, você tá fazendo qualquer coisa menos trabalhar. Faz algum negócio aí pra mim, né? Como Fala não se sei eu o não quê. estivesse fazendo Tem como nada. você ir não sei onde, tem como você fazer tal coisa, tem como não sei o quê, tem como... nananã. Nossa. Cansativo, hein? Show, pai amado. Nossa, me veio flashback de guerra, do nada. Uhum. Comenta aí pra gente se você acha que ele foi babaca, se ela foi, se ele deveria ter feito o negócio, se ele fez certo, se ele não deveria ter mentido, falar da verdade, tipo, não quero fazer. Se ele mentindo já desse monte de problema, se ele fala a verdade, acho que deserdam ele. Ah, sei lá. Às vezes, nesse sentido de botar limite nas coisas, quando a pessoa inventa alguma coisa pra ser mais suave, né, a negação, eu às vezes sou a favor de falar a verdade. A moto passando, não sei se deu pra ouvir. Eu sou a favor de falar a verdade porque acho que mostra mais que você tá se impondo, sabe? Tipo, não quero. É difícil de você falar, não posso. O problema é que quando tem verdades assim, tipo, não, eu não quero, ela tá certa, igual aquela menina do TikTok faz também. Meu Deus, hoje eu tô muito TikToker. Que aquela menina fala, não gostei disso que você falou, não. Não, que é muito... Aquela menina que... Da Amanda. Ah, sim. Que foi antes dela fazer a Amanda, ela fazia um monte de vídeo sobre falar não. Sim, eu lembro. E aí, não, eu não quero. Não sei o que. O que é o certo mesmo, tu tem que falar que tu não quer mesmo. Mas muita gente não entende que tu não quer. E aí o não quero, ele... Mas tu não quer por quê? O que tem? Porque não sei o quê. Aí vira uma... Tipo assim, o ele não pode resultou em todo mundo estressado. O ele não quero, se ele falasse que ele não quer, ia ter um... Por que não? Porra, ela ligou pro pai dele pra tentar convencer ele a Mas fazer. ele mentindo deu no mesmo. Só que aí ele ia se estressar mais, eu acho, porque ela ia ficar Sei insistindo. lá. Não sei. Eu acho que tem gente que não merece a sua sinceridade, não. Eu acho que Nossa, vai. hoje eu tô Tumblr também. Eu acho que. Depende do que você tá disposto a lidar, né? Você tá disposto a lidar com alguém recusando, tipo, a sua vontade, tipo assim. Não recusando a vontade, mas assim. Você tá afim de bater boca pela tua vontade? Eu, às vezes não tô. Então, felizmente. Ai. Comenta pra gente sua opinião sobre essa história, babaca ou não é. Quem é o babaca da situação? É babaca ou não é? É o nosso game show. Segunda história. Bora. Sou babaca por não ter psicológico pra ser presente na vida da minha irmã? Não. Não, porque você não é obrigado a ter psicológico pra estar presente na vida de ninguém. Verdade. Nossa, hein? Ou pra qualquer coisa, tipo. Ou pra qualquer coisa. Às vezes é uma besteira. É. Só que teu copo tá tão cheio que qualquer coisa é um problema. Uhum. Eu reparei que eu não falo muito com você. Eu tava reparando isso desde a hora que começou. Eu sempre falo meio assim. Eu tô falando com você, mas eu tô olhando pra lá. Já eu falo mais pra você do que pra câmera. Aí parece que eu sou maluco. Mas pra quem tá só ouvindo não faz diferença. Só pra quem tá assistindo. Pra quem tá vendo parece que é uma conversa assim. Aham. Eu devo ter desfocado a câmera, esticando o dedo lá na frente. Enfim, vai. Vamos Segue lá, desfocado então. mesmo. Olá a todos. Por favor, peço que sejam gentis nos comentários, pois é um assunto difícil pra mim. Tenho 18 anos e amanhã minha irmãzinha completa 6 anos. Ela é uma menina doce e cheia de vida. Ela nasceu enquanto meu pai ainda mantinha uma relação extraconjugal com a mãe dela. Entre todas as mulheres da cidade, meu pai decidiu ter um caso justo com a mulher que era amiga da minha mãe e empregada da minha avó paterna. Espero que consigam entender, às vezes fica confuso quando vou explicar isso pra alguém. O relacionamento dele com a minha mãe foi cheio de manipulações, traições e quase agressões físicas. Ele a controlava até mesmo financeiramente. O mesmo nunca ajudou em nada. E quando ela decidiu pôr um fim nisso, ele decidiu se separar e dar entrada no divórcio.
Isso foi em agosto de 2023 e ele ficou até dezembro tentando voltar com ela. Quando percebeu que não conseguiria reatar, assumiu a amante, mãe da minha irmã. Eu, desde nova, já percebia que meu pai não era flor que se cheire. Desde os 9, 10 anos, falava para minha mãe se separar. Quando cheguei na adolescência, até mesmo implorava isso. O divórcio foi um alívio para mim. Me lembro que já queria cortar contato com ele assim que possível. Consegui fazer isso pouco antes dele assumir a até então amante. Nos primeiros anos de vida da minha irmã, me mantive indiferente. No meio do ano passado, a conheci um pouco e fui me encantando pelo jeitinho dela. Ver ela exige que eu veja também meu pai, a mãe dela e minha avó paterna, que encobria o caso dos dois. Sempre fico péssima quando vejo essas pessoas, mas por um lado, não queria abandonar minha irmã. Às vezes quero lutar para conseguir ser presente, mas em outros momentos só quero sumir da vida dessas pessoas e cuidar de mim. Viver minimamente em paz. É isso a história. Ah, tá. Não teve um tom de conclusão. É, Viver porque... minimamente em paz. Reticências. Aí vem a pergunta, né? Sou babaca por não ter Ah, psicológico para ser presente na vida da minha irmã? Agora, Não. sabendo a história toda, eu mantenho minha opinião e ia não. Se Achou eu que eu fosse ia falar mudar, que eu... né? Isso daqui foi uma jogada que eu fiz com... Ah, esqueci a palavra. Com o jeito de falar aqui. Como é que faz isso? Eu usei a minha... Usei a forma como eu formulei a frase de um jeito que Entendi. parecesse que eu ia mudar minha opinião, mas não ia. É um artifício que eu usei. Mas eu acho que não é babaca não, tá doida? Não, Eu, hein? com Vai ser certeza babaca? não. Eu, hein? Pra ter que aturar um pai que traía a mãe dela, que não sei o quê. Quase partia pra agressão física. Uma avó que acobertava um caso. Tipo assim, pô, Bizarro. eu, hein? Eu achei que era um bagulho, tipo... Ah, não, minha irmã quer que eu vá na apresentação da escola e eu não quero ir. Sei que achei que era um negócio assim, mas não, é um problema sério de verdade, pô, tá doido. O que eu acho é que, tipo, daria pra ela ser presente na vida da irmã sem ter contato com a família. Do jeito que eu tô pensando. Porque, tipo, ela já tem 18 anos. Ela já é maior, né, e tal. Ela pode, por exemplo, passar na casa do pai, pegar a irmã e voltar pra casa dela. Ou pegar a irmã dela e ir no shopping pra passear. Mas às vezes qualquer grau de contato já é estressante pra ela. Porque aí vai chegar lá, aí vai começar a gente a fazer pergunta, ver qual é, como é que tá, não sei o quê. Às vezes só encontrar com o pai já é o suficiente. Tipo assim, tu já odiou muito alguém? Quê? Você já odiou muito alguém? Ah, já odiei. É. Acho que não. Quando tu odeia muito alguém, e tu vê a pessoa na rua, assim, por exemplo, às vezes, dá uns tremelique, dá uns negócios tipo, de uma sensação ruim. Às vezes é isso, às vezes ela odeia tanto essa pessoa, o pai dela, que ela, só de ver e tal, não sei o que, já gera um desconforto. É igual, tipo assim, o som do WhatsApp. Sabe quando tu tá no limite e aí o som do WhatsApp toca e você esqueceu de desligar o WhatsApp web? Aí ele faz aquele... E aí dá aquele negócio? Às vezes é a mesma coisa, porque o som do WhatsApp é uma coisa idiota, tipo assim, é só um barulhinho, mas ou vem um áudio de uma pessoa tipo de cliente, na época que a gente trabalhava. Então, tipo, por exemplo, e era um negócio que me fazia muito mal, era um negócio que provavelmente te fazia mal várias vezes. Acho que é a mesma coisa, assim, é besteira, o cara só mandou um áudio, mas é um áudio que às vezes matava uma hora do meu dia. Às vezes o psicológico dela tá tão abalado com isso tudo que nem isso é o suficiente. Assim. Sei lá, é porque depende muito disso, né? Assim, a saída que eu vejo é isso que eu falei. De tentar, tipo, sei lá, combinar, não, vou passar rapidinho, pegar ela e ir embora. Tentar alguma coisa assim, se não for esse o caso, né? De tipo, só de ver o pai, ela já fica abalada, né, e tal. Mas, cara, terapia aí. Às vezes ela já faz, né? Mas às vezes é um troço tão ruim ela de não falou perder. nada sobre. Sei lá. Eu sei que às vezes é isso. Às vezes tá tão no limite que... Nossa, só de a possibilidade de encontrar... Às vezes tá tão no limite que só a possibilidade de encontrar... Essa é pro pessoal que vai ver editado. Já mexe tanto com a pessoa que não vale a pena, sabe? Mas aí tem isso que você falou. Dá pra buscar ela lá. Dá pra mandar um
ir com alguém pra buscar. Ir com alguém, aham. Vai com alguém, não precisa ser a mãe, vai com alguém. E aí, a pessoa Aí, vai tipo, junto. se for de Uber, ela fica no carro e a pessoa vai E pega a criança. Tem maneiras. Encontra em lugar público direto, já encontra em outro lugar. Isso se a família deixar, né? Porque ainda tem isso. Porque se for... Porque tem 6 anos. pessoal... 6 anos. E 18 anos também, tu não é adulto. Mas ela já é responsável. Não, sim, mas pô, eu com 18 anos, eu não me garantia andando por aí com uma criança de 6. Uhum. Eu acho, depende também de onde ela é, né? Mas eu acho muito perigoso. São 2 crianças. Alguém falou assim nos comentários. Não é o babaca. Eu passo pela mesma situação e no meu caso foi melhor se afastar mesmo. Durante 3 anos fiz terapia para conseguir me aproximar do meu irmão, mas ter todos os parentes que apoiaram a traição do meu pai por perto, e claro, meu pai também, me fazia muito mal. Infelizmente, tive que me afastar e focar em outras coisas. Meu psicológico melhorou em 100%. Mas esse foi o meu caso. Tenta terapia e vê o que é melhor pra você. Eu acho que é isso. Você dá uma afastada e tratar, né, a cabeça um pouco, tentar lidar com a situação sozinha, né? Tipo, dentro da própria cabeça. E ver o que faz, assim, a partir disso. Isso. Acho que é isso. Acho que tá aí. Mas acho que era complicado que a gente não sabe o quão prejudicada tá a cabeça dela com essa situação. Então. Mas é isso. De nada. Pessoa que mandou aí a pergunta pra gente. Imagina. que postou no Reddit. Tomara que ela consiga, né, pô. Próxima história. Sou babaca por detestar a família da namorada? Depende, porque a última história que a gente teve que era disso, a pessoa tinha todos os motivos do mundo. Que foi no episódio passado, né? Então assim. Essa história aqui, nossa, me deu muita raiva. Não que as outras não tenham dado, mas assim... Essa... Nossa. Até hoje, nenhuma superou pra mim a da Sabrina Carpenter no Fortnite. Que também foi no episódio passado. Episódio passado estava com tudo. Eu vivi muito o episódio passado. Aproveitei cada segundo dele. Vamos lá. A situação não é coisa minha pra resolver, mas fico morrendo de ódio quando acontece. Minha namorada, 27 anos, ainda mora com os pais. Até aí ok, cada um com seu tempo. O problema é que eles e o irmão de quase 18 anos são completamente dependentes dela pra tudo. Digo tudo mesmo. Consulta do irmão no médico, não pode ir sozinho, pois não sabe andar na rua nem pegar ônibus. E aparentemente, Uber é muito perigoso, então ela tem que ir junto. Qualquer problema na escola, ela resolve. Mãe indo no shopping, tem que ser acompanhada dela. Pai indo ao supermercado, tem que ir também. Em toda situação que algo precise ser resolvido por uma pessoa minimamente funcional, é ela quem precisa resolver. Toda vez que ela sai de casa, vem uma chuva de mensagens com chantagem emocional dizendo: onde você tá? Você tem que voltar pra casa, seu cachorro tá deprimido sem você. Seu irmão tá X e não pode ficar sozinho. Você precisa vir aqui fazer tal coisa. Só que não é uma mensagem só, é mensagem de todos os membros da família, cada um com uma cobrança diferente de 5 em 5 minutos. É insuportável de assistir, então acaba que eu só odeio todos eles e não convivo nem fico por perto. Ver minha namorada ficando ansiosa pra ir embora, pra não ter ou causar problemas, mesmo sendo uma adulta feita e com vida própria, me mata de ódio. E vejo que ela não tá nem um pouco perto de quebrar esse ciclo. Toda vez que menciono terapia, ela desconversa, arruma uma desculpa qualquer e só segue nesse buraco desgraçado. Sou babaca por querer que ela se torne uma pessoa independente e viva a própria vida e diminua a dependência da família, todos adultos, em relação a ela? Nossa, lógico que não. A garota tá... Gente... É a Cinderela. Lógico que não. Óbvio que não, mano. Eu, hein? Bizarro, né? Eu, hein? Que fica todo mundo mandando mensagem. Será que eles combinam? Já mandei do cachorro. Aí manda falando fala de tal coisa aí. Tem Cláudio, reunião. Manda mensagem. Tem reunião de brainstorm, ó. Próxima vez que ela sair, a gente vai poder falar essas coisas. Cara, aqui. que Dá ideia, gente. Não tem nem o que discutir. Não é babaca, não. Cara, eu achei isso tão absurdo. Tipo, o irmão de quase 18 anos não consegue fazer nada. Não pega um ônibus, não pega Uber sozinho. Não vai no médico sozinho.
Ela tem que resolver problema na escola dele, sendo que ela não é nem pai, nem mãe. Mas sempre foi do garoto. assim? Ele fala se sempre foi assim? Acho que não, né? É... Acho que ele não fala, não Ele que... não fala, mas eu imagino que seja assim. Pai do céu, cara, Jesus. Eu vejo muitas pessoas falando na internet desse fenômeno da filha mais velha, que é tipo... Cuidadora. Cuidadora, exatamente. Quando tem um irmão mais novo. É a filha mais velha que vai criar o irmão, né? Por exemplo. É mais ou menos assim. Porque os pais vão estar trabalhando, vão estar ocupados com outras coisas, vão estar ocupados com coisas da casa. Aí a filha mais velha cria o irmão mais novo. Uhum. E também a questão de, tipo, quando já tá adulto, né? Aí tem, tipo, a irmã mais velha e um irmão mais novo. Esse caso aqui, por exemplo. E aí, sei lá, o pai e a mãe ficam dependentes por conta de saúde e tal. Sempre cai no colo da irmã mais velha. Uhum. Então, existe é uma coisa que acontece socialmente, né? Realmente. Não é uma coisa... Não sabia, não. Uma questão Nossa, eu nunca tinha visto isso. Eu já vi várias vezes. Nossa. Pessoas falando disso. Tem também a questão da, tipo, a irmã mais velha que é uma pessoa mais... que foi forçada a crescer mais rápido, porque tinha que cuidar dos outros irmãos e coisas do tipo, assim. Isso eu já vi. De, tipo, ter uma pessoa que se obrigou a fazer um papel que era um papel diferente. Acho que o irmão mais velho do meu pai fez meio que papel de pai pro meu pai. Mais ou menos, assim. E, caraca, parabéns pro teu pai e pra você, porque eu nem sabia que isso existia e você é uma irmã mais velha, com um irmão mais novo, etc. Verdade. E eu nem sabia que isso era uma possibilidade. Parabéns, Lúcia. Parabéns, Márcia. Parabéns, Eduardo, que se não falar do Eduardo também, ele fica chateado também. Parabéns, Eduardo. Tem que falar bem do Eduardo, senão é ele fica verdade, chateado. Nossa, o Eduardo é um anjo. Não, e tem várias questões de, tipo, a filha mais velha, a irmã mais velha... de ser uma pessoa mais... não responsável, mas assim, de ser uma pessoa mais preocupada com as coisas. Tem uma expressão que é thought daughter, que é tipo, como se fosse a filha pensativa, que é a filha que ouve muito Taylor Swift, as músicas melancólicas da Taylor Swift, tipo assim. Mas enfim, existe esse fenômeno aí na vida. Eu não sabia. Eu já tinha visto o do filho mais novo meio deitão. Tipo assim, que todo mundo faz tudo pra ele e aí ele é meio deitão e segue o baile, ponto. Mas não que tivesse alguém acima passando um perrengue em cima por causa disso. Nunca tinha, nunca tinha visto esse outro lado, tá vendo? Tem também o negócio do irmão do meio, que é o irmão incompreendido, que largado. É diferente. Não largado, mas, por exemplo, a Alex de Modern Family, que ela é incompreendida e as pessoas não dão tanta atenção pra ela, sempre é ou o irmão mais velho ou o mais novo. E ela foi a que se resolveu sozinha, né, no final. Em comparação com os outros que são mais dependentes. Nada a ver com o assunto, mas você sabia que o ator do Luke tem QI de gênio? Sabia. Bizarro, né? Como será que deve ser isso? O ter QI de gênio? Sei lá, porque o que o QI muda na tua vida? Tipo assim, você tem um QI muito alto, o que muda? Deve mudar muito a forma que você vê as coisas. Não sei. Porque o Alakazam tem 5.000 de QI e só aprende 4 golpes por vez no Pokémon. Deixa eu procurar aqui, deixa eu perguntar pro ChatGPT. O que ter QI de gênio muda na vida da pessoa? Eu escrevi gêmeo. Vamos ver o que ele vai falar. O que pode mudar? Facilidade de aprender e resolver problemas complexos, bom desempenho acadêmico. Não é isso que eu quero saber. Pô, isso daí a pessoa é muito inteligente. Isso é óbvio. Não é isso que eu quero saber. Não dá tempo de pesquisar isso agora, deixa. No próximo episódio, a Laura traz a solução disso. Eu trago com curiosidade. Não, já tem minha curiosidade pro próximo episódio. Então tá. Eu tenho pra 2 episódios à frente, o de hoje e o do próximo. Caraca, então só um à frente. É verdade, hoje verdade, perdão. Erro meu.
É, nos comentários, uma pessoa falou assim: não é o babaca. Se ela não se incomoda com a situação e não vê a problemática disso, não vai ser você que vai ajudar. De repente, ela curte isso de ser salvadora ou matriarca. E eu, sinceramente, acho uma baita furada querer compromisso com alguém assim, que não cortou o cordão umbilical e nem pensa nisso. Isso aí é treta. Tem isso também, né? Às vezes ela gosta. Não, ele falou que ela fica ansiosa. Ela fica ansiosa pra ir embora, não sei o quê. Aí outra pessoa falou assim: o problema não é a família, e sim sua namorada que permite tudo isso. Eu discordo. Ela permite o que ela quer. Ela não tá sofrendo pressão psicológica, não. Ih, o post foi deletado. É que nem a primeira história que a gente leu. Uhum. Não é que o menino permite que a tia meio que se aproveite dos serviços de graça dele. As pessoas são aproveitadoras, as pessoas são escrotas, e tem gente que, pô, infelizmente, não sabe lidar com essas paradas, não sabe... E aí, quando você tenta botar um limite, existe a chantagem emocional. Eu, enquanto otário, sei o que eu tô falando, tá? Eu não tô falando, mas aí eu sei um cara, não sei o que. Eu sou o cara, tá? Eu sou um imbecil e eu sei como é que é. Coitado. O que eu já ouvi de chantagem emocional na minha vida. Muito lufa-lufa, né? Eu sou muito lufa-lufa mesmo. Tudo que eu queria era ser Grifinória. Qualquer outro. Sou lufa-lufa mesmo. Não, Corvinal não. Não? Óbvio que não. Por quê? O que tem? Porque é todo mundo prepotente. É todo mundo metido a esperto. É tipo assim, é uma Sonserina ruim. É uma Sonserina 8,5 ali, mais ou menos. A Luna é Corvinal. Mas a Luna tem tudo pra ser lufa-lufa, né? Alguma coisa deu errado ali. Mas alguma coisa deu errado. É igual o Cedrico, não tem nada de lufa-lufa. O Cedrico é totalmente Grifinória. Também acho que não. Não combina. Então, eu sou muito feliz sendo lufa-lufa, mas se fosse pra escolher outro, eu seria ou Grifinória ou Sonserina. Corvinal era a única que eu não queria ser. A gente lê livro. Sabe quem é Corvinal? Team Mystic, do Pokémon. Na hora de escolher. O meu. Eu sei. Mas você tem um negocinho aí que te bota na Sonserina. Tem uma maldadezinha que te bota lá. Ai, meu Deus. Mas enfim, quem é Lufa-Lufa também é Team Instinct no Pokémon GO. Comenta aí, qual sua casa de Hogwarts e qual o seu time no Pokémon? Eu sou Team Instinct, tá? Eu sou Sonserina Mystic. Nossa, eu sou Lufa-Lufa Instinct. Mystic, me lembrou Mystic Falls. Nossa, mas não tem nada mais padrão do que ser Grifinória e Valor. Valor é qual? É o vermelho, é o do Moltres. Tá. É o que todo mundo foi na primeira semana. Aí eu com amarelo, igual um idiota, não podendo jogar com ninguém, cara. Que ódio. Ai. Bom, enfim, sou babaca por detestar a família da namorada? Não. Não. Não mesmo. Bom, essa foi a terceira história. Gostou das histórias? Não deixe de comentar cada uma delas, tá? Tipo, eu tenho uma opinião sobre isso, sobre aquilo. Gostou do que a gente respondeu? Quer opinar em cima da nossa opinião? Opine em cima da nossa opinião. Lembrando que você não é obrigado a concordar com a gente. É verdade, você não é. Não é nem um pouco. Inclusive, se você tiver uma opinião diferente, comenta aí. Né? É bom pra gente se enriquecer também. Saber a opinião de vocês. Porque às vezes as pessoas passam... Às vezes não, né? As pessoas passam por experiências na vida que são diferentes das nossas, que fazem elas pensarem de um jeito diferente. Então é legal ter outra perspectiva das coisas, né? Como a gente não sabe nada do que a gente tá respondendo, a gente tá só respondendo baseado na nossa vivência, vocês podem responder baseado na vivência de vocês também. Exatamente. Que tá todo mundo aqui no mesmo lugar. Todo mundo no mesmo bar. Vai lá, sua curiosidade. Eu tenho uma curiosidade hoje que ela é musical, que é o seguinte. Você sabia que toda buzina... É em Fá? Não é isso que eu vou falar, não. Eu ia falar lá. Eu esqueci qual é. Acho que é em Fá. Lá. Não sei. Mas o ponto não é esse, não. Você sabia que quando você pega um cogumelo no Mario... Eu vim até a caráter hoje. Isso não foi pensado, foi coincidência. Eu peguei a blusa, botei... é verdade, sei aquilo. Que é o seguinte. Sabe quando você pega o cogumelo do Mario e faz blang, blang, blang? Sabe? Sei. Se você botar essa música mais devagar, bem devagar, ela é a música de quando o Mario pega na bandeira. Quando ele pega... É a música de quando o Mario escorre no macho.
Que é o... Só que não completa, né? Porque a música do cogumelo vai só... Ela vai só ter um pedaço. Mas ela devagar é a música da bandeira. É o equivalente à música da bandeira devagar. Aham, Tipo, entendeu? Se você reduzir o cogumelo, ele vira a música sim, da bandeira. Ponto. entendi. E aí a Nintendo é cheia desses bagulho. Tem, por exemplo, no Zelda, a música tema do Skyward Sword, que é o Zelda do Wii, aquele que você joga contra ele assim. Se você botar ela ao contrário, ela... Que o nome da música é Ballad of the Goddess, que é a balada da deusa. Que a deusa é a Hylia, que a Hylia é a Zelda é a... Ó o spoiler de Zelda. Eu não consigo falar nada desse programa. A Zelda é a encarnação da... É a Hylia encarnada, né? E aí... E aí, quando você... o nome da música dela é Ballad of the Goddess, nesse jogo. Sendo que você tem a música tema da Zelda, que é a Zelda Lullaby, que é aquela que toca no Ocarina of Time. A Ballad of the Goddess, ao contrário, é a Zelda Lullaby. Que é... Igual a Xuxa. Tipo isso, é. É meio esquisito, mas tem lá a música tocando. Aí tem várias músicas, assim, dentro dessas coisas, que são, tipo, a mesma música, mais rápida. Ou, por exemplo, no Mario 64, o Bowser, ele ri. Como não tinha muito espaço no cartucho pra colocar vários clipes de áudio mega bem feitos e tal, não sei o quê, a risada do Boo é só a risada do Bowser acelerada, por exemplo. No Mario Bros, no primeiro, os arbustos são as nuvens, só Sim. que com outra cor. Tem várias paradas, assim, de coisas que usam... O do Zelda, não. O do Zelda é feito pra ser realmente um bagulho mais arranjado. Já, ele é a música das duas, blá, blá, blá. Mas do Mario, não. Do Mario é tudo pra ocupar espaço em cartucho mesmo, porque não tinha espaço. Tava pensando aqui, se algum dia a gente quiser criar uma festa, tipo uma festa, que vai acontecer uma boate, o nome poderia ser Ballad of the Goddess. A balada da deusa. É verdade. Se tivesse uma festa focada nisso, né? Seria a balada da deusa. É. Né? Tá vendo? Verdade. E eu ia falar outra coisa também, mas... quem faz isso de reaproveitar também as coisas é a Disney, né? É. De reaproveitar movimentos e... O que mais que eles já aproveitam? Eu já vi que... Aquela dança da Branca de Neve... A dança da Branca de Neve é a mesma do Robin Hood, né? Isso, é. E também no Aristogatas tem uma mesma dança que é de um outro. Tem várias paradas assim que são reaproveitadas, porque realmente era uma época muito precária. Não dá pra tu ficar jogando isso, não. Hoje mesmo eu vi um post no Threads que era tipo o mesmo ator em papéis diferentes. Aí era aquela a babá, eu não lembro, acho que era uma empregada, uma faxineira, a do 101 Dálmatas, e a fadinha da Bela Adormecida, o Balu e um outro urso, o urso do Robin Hood. O amigo do Robin Hood, tinha uns outros também que eu não vou lembrar. Tinham duas princesas que eram a mesma cara. Acho que era a Ariel. Não, a Cinderela e... Sei lá, enfim. A Cinderela e a Aurora, que são a mesma pessoa, aquelas Era duas. alguma coisa assim. Porque, nossa, não tem princesa mais sem graça do que a Aurora. Ela não faz nada, né? Ela dorme. Ela só espetou o dedo lá. A Cinderela é outra sem graça também, outra insossa. Acho as duas muito sem graça, assim. Coitadas. Eu acho muito sem graça. Eu gosto da Mulan. Gosto da Mulan? A Mulan é princesa? Não. Eu acharia ela chata, hoje que eu sou adulto, eu acharia ela cansativa. Eu quero ir pra fora do mar, eu quero não sei o quê, eu quero... quer muito, para, garota. Eu gosto muito da Bela. Gosto. Eu gosto da Mulan, gosto da Bela, eu gosto... Quando eu era pequena, eu gostava muito da Branca de Neve. Era a minha favorita. Mas hoje eu não... Sei lá, é meio indiferente pra mim. Fica só a lembrança, a doce lembrança. Não, a lembrança não, o carinho. Como é que fala? Eu entendi. A memória afetiva, a memória afetiva. Tá, eu tinha memória afetiva porque eu tinha alguns livrinhos, eu tenho algumas coisas que eu tenho uma memória afetiva meio... Eu não vi, por exemplo, Bela e a Fera quando eu era criança. Mas eu joguei um pouco do joguinho do Super Nintendo e eu tinha uma caixinha, que era um baúzinho que abria, tocava musiquinha, e tinham 5 livrinhos. Aí um deles, o quinto livrinho, que era o roxo, era da Bela e a Fera. A história da Bela e a Fera eu conheci nesse livrinho. O primeiro era 101 Dálmatas, que era vermelho. O segundo era Pequena Sereia, que era azul. O terceiro era verde claro, que era... Não lembro. O quarto era amarelo, que era do Aladdin. E o último era a Bela e a Fera, roxo. A Jasmine eu gosto dela.
Gosto Eu dela gosto também. dela, gosto dela. Uhum. Eu gosto da Megara, de Hércules. Megara. Ah, tá. É, Gosto dela é. Pô, eu gosto muito de Hércules. também. Acho que dá um pouco valor a Hércules. Hércules e Nova Onda do Imperador. Eu ia falar São isso. dois que mereciam mais valor. Não, Hércules e a Nova Onda do Imperador são os melhores filmes da Disney. Junto com o Rei Leão. Não, assim, Nova Onda do Imperador é meu favorito, ponto. O resto Uhum. tá tudo abaixo. Uhum. A Nova Onda do Imperador eu acho que moldou muita coisa Uhum. de mim, assim. Foi onde eu conheci o Selton Mello. Eu ia falar Uhum. agora, se tinha conhecer um dia o Selton Mello e chorar. Nossa, eu não sei nem o que eu faço. E chorar! Outro dia, o Ricardo Juarez, que é o Kratos e o Johnny Bravo, e o Edu do Edu, me mandou um áudio. E no final ele falou, garoto, pra mim, eu já fiquei, Laura! O Johnny Bravo me chamou de garoto! Então assim, imagina se eu conhecer o Selton Mello. Sei como eu faço. Nem eu. E aí, e o que a gente tava falando? Ah, desses bagulho de precariedade. Tu sabia também do negócio da Hanna-Barbera? Que eu gosto muito da Sim. Hanna-Barbera. Que os bonecos usam uma gargantilha, uma coleira. Todos eles têm uma gravata, alguma coisa, pra poder separar a cabeça do pescoço, pra não ter que animar tudo. Se ele tá só mexendo a cabeça, o corpo tá parado. E assim vai. Aí ao contrário também conta, né? Pra não ter que animar o boneco inteiro. Você tem uma divisão do que é a parada. Aham. É isso. Sim. Era porque já que a gente tá falando de precariedade, né? Eu comecei falando de tema musical e a gente acabou em precariedade. Caraca, inclusive, esses dias saiu o trailer do Mario Kart World, e aí o Mario Kart novo que vai sair. E aí, dentro do tema do Mario Kart World, já tô tudo arrepiado só de falar. Tem várias músicas que vai tocando, a música vai tocando e a música ela é formada de vários pequenos temas dos outros Mario Karts. E aí, nossa, do nada. Aí toca do 8, aí toca. Nossa, eu fiquei. Será que tem o mesmo baixista? Deve ter, a Nintendo depois que pegou esse baixista, não largou. Porque no Splatoon tem uma música que é do Splatoon 3, que é do Salmon Run, que é só um cello. E caraca, é Violoncelo. muito maneiro, muito maneiro. Muito, É deve ser o mesmo suplo. cara. Ué, eu falei em inglês? Cello. É a mesma coisa? Violoncelo. Não sei. Ah, eu já não sei. Eu não sei Pra se... mim, cello É é porque eu não sei se violoncelo quando em você inglês. toca assim ou assim, são duas coisas diferentes. Sim, entendi. Necessariamente o vertical, tá? Não tô falando você tocar baixo, não. Tô falando você tocar aquele. Mas eu acho que... acho que sim. Acho que são duas coisas diferentes. Aqui você tá tocando baixo, só que é um baixo acústico, né? Não E aí sei. você tá tocando o violoncelo é quando você tá usando igual um violino. É. O violinista também. O saxofonista do Mario Kart também é outro cara que é um gênio também. Esse cara, ele queria muito manter o emprego dele na Nintendo. Aham. Acho que é isso. Acho que a minha curiosidade que eu trouxe foi essa. Entendi. Comentaram acho que foi no episódio passado. Hum. As curiosidades do Zé são tipo, você sabia que tinha um desenho do Donkey Kong? E as da Laura são tipo, você sabia que tem uma comida que foi inventada pelos nazistas? Eu tô aqui pra deixar esse programa mais leve. Nossa, falando em programa leve, Meu eu tava pai amado, ainda pensando bem. agora. O quê? Falando em comidas nazistas, eu tava aqui. Todas as histórias de hoje foram um pouco pesadas, né? É. Tirando a primeira do sou babaca por me acusar a ajudar uma tia. Aham. A outra Mas todas foram mexendo com o psicológico da pessoa, né? É complicado. A segunda foi a mais tensa, né? Da Aham. irmã. Tadinha. Tomara que ela consiga ter contato com a irmã dela. Verdade. Fechou? Minha curiosidade foi boa pra você? Não tá muito pequeno esse programa. 40, isso aqui é outra? Sabia que a música do Sonic 3... As pessoas estão pedindo programa maior. Porra, sabia. A Laura pegou histórias que não tem muito pra onde ir no diálogo. É uma história que tem um ponto final muito claro. Errei nesse Você quer roteiro. prolongar o programa? Você quer ficar esticando? As músicas do Sonic 3 falam que foram feitas pelo Michael Jackson, mas ele não queria ter a autoria dele na música, porque o chipset do Mega Drive de áudio não era tão maneiro. Aí ele pediu pra não estar nos créditos. O que é chipset? De onde vem o áudio do Mega Drive? Não tinha O uma som do Mega qualidade Drive não era muito boa. bom, aí o Michael Jackson não queria estar vinculado. Tá. Tanto que tem um jogo do Michael Jackson pra Mega Drive, que é aquele Moonwalk. Sei. E aí, acho que tem uma fase do Sonic 1, Starlight Zone? Acho que é que ou é Ice Cap. Acho que a Ice Cap do 3, um riff dela, tá em uma música do Michael Jackson. A do Ice Cap. Eu acho, não tenho certeza. Posso estar falando besteira.
Mas aí também cabe a vocês procurar também, que eu não tenho que ficar dando tudo de bandeja aqui também, não. Já tô contando. Aí você pega e procura também, pra ver se tu acha a informação. Mas aí você já tem mais ou menos encaminhada. Deixa eu ver se tem alguma outra dica, alguma coisa de música pra falar, porque, né? Tá complicado. Deixa eu ver. De precariedade, de música, de qualquer coisa que vá pra esse lado. Não tenho não, Laura. Não. Tô forçando a barra aqui. Vou contar minha outra curiosidade, então, cara, da outra semana. Ah, não conta não. Teve um episódio que você ia falar alguma coisa sobre coragem, com covarde. E aí comentaram, nossa, agora eu quero saber qual é a curiosidade do coragem. Você Ih, lembra o que era? Porque eu não lembro o que a gente tava falando, que eu falei alguma coisa tipo, falando em coisa real, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí você, aquilo do coragem? Aí eu, não. Deve ser porque eu tinha medo de coragem quando era criança, especialmente dos episódios que envolviam elementos em 3D. Porque o desenho era todo em 2D, e aí tipo Devolva a Pedra, que tinha a múmia. E aí Inclusive esses dias comentaram no Twitter, tá? Eu tô com o Zé, as múmias do seu quê. Eu vi, você me marcou. Obrigado você aí que tá comigo com as múmias. Tem que... É o nosso gesto de múmia. E aí o cara, quando tinha o cara, o Devolva a Pedra era em 3D. E o desenho inteiro do Coragem era em 2D. Então quando eu perguntei pra Laura se era essa parada, era por causa disso. Eu tinha muito medo disso. É igual aquele episódio que tem uma cabeça flutuando no... Eu morria de medo desse episódio. Pô, era bizarro. Era bizarro. Mas eu já vi gente falando também que tudo que o Coragem vê e pensa é porque ele é um cachorro. E qualquer coisa pra um cachorro, ela é muito... Então, tipo assim, aquele aumentado, do... né? Aquele do... Por exemplo, ele mora em lugar nenhum. Não, é só até onde ele consegue ir. Sim. Da casa dele, que é o quintal, por exemplo. Só que pra ele é gigantesco. O lance do... Billy... Como é que é o nome daquele cara? O esquisitão. O Freaky Freddy. Aham. O Fred... Você sabe quem é? Aquele louro que fala cruel. E aí ele vai cortar o pelo do Coragem. Ele era só um cara que ia tosar o Coragem. Mas pro Coragem era um bagulho, assim, fora da realidade, sabe? Então eram paradas assim. Aí eu não sei se era pra esse lado que eu ia, ou se era pro lado de falar das coisas que eu tinha medo. Que eu tinha muito medo disso. Eu tinha muito medo de... Fred esquisitão em português. Tá. Eu tinha medo de Angela Anaconda. E o primeiro episódio do Coragem que eu vi não foi o primeiro episódio do Coragem. Sabia que o Coragem, o primeiro episódio dele passa naquele... que passava um programa que era com vários pilotos de desenho, que era não sei o que lá, o show. Você já me falou disso, mas eu não lembro. Era um programa que passava sexta, acho que 7 da noite, assim. E ele era, porque 8 horas era o Cartoons, né? Podia ser. Ele passava num horário assim, meio 7 da noite, durante a semana. E aí eram vários pilotos de desenhos que poderiam vir a virar desenhos oficiais ou não. E o Coragem era um deles. Passa ali, aí depois o Coragem virou desenho mesmo. Era estranho, é sempre estranho, assim, é sempre meio... As cores são diferentes, é meio esquisito, a vibe é meio outra, assim. Eu não gostava muito, não. Do Coragem? Não, desse programa. Tá. De ver os pilotos dos programas, era estranho, às vezes. Porque era muito diferente do que eu tava acostumado a ver. Eu tava lembrando esses dias que eu lembro o primeiro episódio de Bob Esponja que eu vi. Que foi um que ele monta uma barraquinha, acho que de limonada, na frente da casa dele. Que ele bota e... gente, foi o primeiro episódio que eu vi. Um dos primeiros que eu vi também foi aquele que ele vende chocolate. Que tem as bolsinhas. Esse episódio me dá uma agonia, porque... por causa daquela cena. Da cena que o Bob Esponja, o Patrick come o chocolate dele, o Bob Esponja ainda não comeu o dele. Aí ele pega o chocolate e bota atrás da dente e puxa assim pro Patrick ver. Nossa, que agonia. Eu lembro do primeiro episódio que eu vi de A Vaca e o Frango, que foi aquele do policial ortodentista. Lembra? Lembro. Eu vi na Record, eu acho. Que a gente não tinha televisão por assinatura. Eu acho que esse foi o primeiro que eu vi também. Tá vendo aí. Talvez seja o primeiro da cronologia de A Vaca e o Frango. Será? Seja o início de tudo. Não, Eu sinto falta de desenho assim. Porque, tipo assim, eu peguei uma época do Cartoon depois, que era aquela época do Hora de Aventura, né? Que tem Hora de Aventura, apenas um show, Gumball... Steven Universo, Clarence, etc. Alguns desses têm uma história. Tem, tipo, Hora de Aventura, tem história. Clarence é chato. Hora de Aventura, o Steven Universo, eles têm uma história.
Agora, eu sinto falta do... Ah, não, então é um desenho... Que você para pra pensar na premissa do desenho. Ah, é uma vaca e um frango. E eles têm pais humanos, mas que são só metade de gente. E eles, às vezes, têm como antagonista o diabo. Mas aí o diabo, ele... Pô, ele tá sem calça e ele anda por aí quicando com a bunda. Bora! Bora! E faz. Eu sinto muita falta sabe, de uma premissa que ele é muito imbecil. Eu tava vendo, acho que era um TikTok esses dias, que falava... Não lembro se era um TikTok, se era um vídeo no YouTube, acho que era um TikTok. Que era uma menina falando por que as comédias românticas de hoje não são que nem as de antigamente. Porque as de antigamente não se levavam a sério. Aham. E as de hoje se levam. Tipo, as de hoje querem criar uma história e não sei o quê. As de antigamente eram tipo, a menina que no aniversário de 13 anos viu a vida dela quando ela tinha 30. Aham. Era mais inventivo, né? Ou Não, aquele que... Eu esqueci qual é esse, acho que é o... esqueci qual é. Aquele que a mulher odeia ele e o cara quer conquistar ela. Eu esqueci qual é esse. É aquele que ele tem que arranjar um trabalho e Eu não lembro. eles viajam juntos. Não lembro. Aí tem um cachorro que é pego por uma águia. Não, esse é a proposta, não? É. Não é esse não? Não, Ah, mais tá. antigo. Não lembro, mas eram uns plots mais assim, Era mais... Pô, diferentes esse mesmo. da menina que sonha como é que é a vida dela com 30 anos é o Isekai, pô. É o quê? Um Isekai de anime. Um Isekai é aqueles anime que você é uma pessoa e você é atropelado por um caminhão e você vai pra outro mundo. Ah, tá. E aí lá Nossa, que você... específico. Pô, ela, bem ou mal, ela sonhou que ela estava em outro mundo. Uhum. Que é ela com 30 anos vivendo aquilo ali. É um Uhum. Isekai. Só que de comédia romântica. Eu acho que eu sinto falta disso, de ver uma bobeirada. Acho que por isso que eu gosto de Apenas um Show. Apenas um Show me lembra isso. Os Jovens Titãs em Ação me lembra isso. Que é simplesmente idiota. É só um desenho imbecil. Uhum. É tipo, cara, pensa no Eu Sou o Máximo. Não, então, é uma doninha, mas ele é muito bom em tudo. Ele é tipo, ele é absurdo em tudo, não sei o que, só que aí ele tem como amigo, porém rival, um babuíno com a bunda vermelha, que cheira o próprio mindinho, e tipo, e é isso. E aí, tipo, até eles são amigos da Vaca e o Frango, ponto. Uhum. É muito longe, sabe? É uma criança com um laboratório embaixo da casa dela e ele é um super gênio. São 3 meninas criadas em laboratório e blá 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 blá. Uhum. Tipo, era muito... São 3 moleques com o nome de Eduardo que moram num bairro. Ponto. Nossa, eu queria muito provar uma bala de caramelo quando eu era pequena. Nossa, eu nunca tive Eu queria muito. Pô, Mike Lou Ogden é uma menina que mora em Nova York e vai pra uma ilha de viver com nativos. Uhum. E Por que ponto. ela vai nessa ilha? O avião dela caiu? Não, acho que não. Acho que ela Não? vai por... Porque eu sempre achei que o avião dela da caiu. ilha, Mike Lou e Ogden da ilha, Mike Lou onde ninguém vai. Não sei, tô pensando assim na música, alguém fala alguma coisa. Tem um ar azul, peixes vão pegar, mas deve ser no sul. Tem fast food, nenhum entra e sai, nessa ilha onde ninguém vai. Não sei. Não sei por que é, não. Não sei qual é a premissa de Mike As Lou e Ogden. aventuras da garota chamada Mike, que nasceu na cidade de Nova York e acaba deixando seu lar para fazer intercâmbio em uma ilha isolada. Pronto. Lá ela conhece a mimada Lu e seu amigo Og. Isso. A Lu tinha uma tartaruga, que era o Lancelot. E o Og era um gênio. Uhum. E ponto. E ponto. Tem um episódio que ela ajuda eles a construir prédio. Porque ela quer ensinar o conceito de prédio pra eles. Aí ela fala, não, porque tem ratos do tamanho de capivaras e não sei o quê. E aí o cara que é o pai do Og, que é caçador, fica animado em fazer o prédio porque vai ter rato gigante. Uhum. E é isso. Não, era imbecil, era besta. Por que a gente tá falando disso? Por causa do Coragem. Nossa, né? A gente foi longe. Foi, tá bom? 55 minutos de Eu ia episódio. falar uma coisa que eu esqueci, que você falou do Ricardo Juarez. Eu ia falar que eu já conheci ele. É verdade, E a eu Laura esqueci de falar. não pediu pra ele falar nada. Cara, eu fiquei sem reação, eu acho. E foi muito rápido. Eu também ficaria. Né? Porque o que aconteceu? Eu sou formada em jornalismo. Eu tive radiojornalismo na faculdade, né? Matéria. E o professor era o Genilson Araújo, que é o repórter aéreo da CBN. Eu não sei se ele ainda é até hoje, eu imagino que sim. E aí ele levou um dia a gente pra visitar a CBN. Inclusive, na segunda-feira, depois do fim de semana que a gente se conheceu. Ah, é? Aham.
Caraca. Aí a gente tava lá na CBN, a gente Foi o dia que eu te pegou... mandei mensagem? Tu saiu da CBN e me Foi. respondeu? Caraca. Aí a gente tava no elevador, indo de um andar pro outro, né? O professor tava com a gente. Aí entrou um cara no elevador. Aí ele... Gente, esse aqui é o Ricardo, é o dublador Johnny Bravo. A gente ficou... É porque dá vontade de pedir pra pessoa falar tudo. Só que é mó abuso, né, cara? Porque é o trabalho da pessoa, dá muita vontade de me chamar de gatinha. Aí ele falou com a gente e tal. Mas como foi no elevador, tipo... Foi muito rápido, a gente tinha que sair pra... Mas a voz dele é perto da do Johnny Bravo. A voz dele é quase lá, só não tem aquele monte de coisa afetada que o Johnny Bravo faz, né? Ele fala... Ele fala normal. Imagina se ele falasse. Pô, na moral, ele perde uma oportunidade muito boa de fingir que ele é desse jeito. Mas a voz dele é muito perto dessa. A voz dele é grave mesmo. É uma voz fechada, é uma voz mais aqui, mais embaixo aqui. Tá bom. Então tá. Fechou o episódio, então? Fechou. A gente tava falando só pra bater hora, tá? Porque... Não, é porque as pessoas comentam que elas gostam de episódios grandes. Teve uma pessoa que comentou, faz episódio maior, o meu... como é que fala? Meu ônibus até sei lá onde, eu demoro 1 hora pra chegar. Bom, esse episódio tem 57 minutos. Levando em conta que você vai ter que abrir o serviço onde você vai ouvir, etc. Né? Vai dar tempo, eu acho. Não, a Laura ainda vai cortar, então vai cair pra uns 50. Não, Tu tira muita coisa? Não. Ah, tá. Então é isso. Foi? Fechou? Né? Fechamos o episódio de hoje. Comenta pra gente o que você achou das histórias, se você concorda com a gente, se você não concorda, se você já passou por algo parecido, se você tem algum conselho pra pessoa que veio com esse problema pro Reddit e a gente trouxe pra cá. Hoje estava trabalhando no episódio de atualizações. O que aconteceu? Eu fui do primeiro episódio até o de Natal, que eu não lembro qual é o número, olhando as histórias. Por enquanto, nenhuma teve atualização. Várias foram apagadas. Várias, o usuário deletou a conta. Então, assim, desculpa quem ficou muito empolgado com o episódio de atualização. Eu também tinha ficado. Não sei se vai acontecer, vamos ver. Talvez as histórias mais recentes, assim, né? Vamos vendo. Mas se der certo, a gente traz atualizações. Não tem o que fazer, porque não tá no nosso controle. Pois é. Não é como se eu pudesse ir pra pessoa e perguntar, né? O que aconteceu. Não faz ideia de quem são. Mas é isso. É isso. Gente, obrigado por terem ficado até aqui. Obrigado você que ouviu até aqui ao final. Isso. Toda sexta, 10 da manhã, tem episódio novo. Perdão pelo meu cansaço de hoje. Peço muita desculpa. Esperamos que a gente tenha entretido vocês. Sigam a gente lá nas redes sociais, @aconteceupod. Me segue lá, @LauraRubianes. E segue o Zé, @ZéRenatio. Zé tá fazendo vídeo longo pro YouTube, então se você gosta de anime, coisas assim, segue lá ele. Não achei que eu fosse ser divulgado. Se inscreve lá no canal dele. E eu também agora tenho um canal de vlogs. É verdade. Trata o vlog da Laura, ele é uma extensão do podcast, praticamente, porque mostra muitas paradas que a gente faz fora, né? Então... eu acho que bate mais com o que acontece aqui do que qualquer coisa que eu faça, porque... Tirando a época que eu postava muito story, não tem nada do que eu faço que combine com o que acontece aqui. Então, se você quiser ver um pouquinho mais da gente, tem lá meu canal, que tá sempre aqui na descrição dos episódios também. Isso. E é isso. Beijo, crianças. Até semana que vem. Beijo. Sexta-feira, 10 da manhã. Beijo. Valeu. Boa Tchau. Páscoa. Boa Páscoa, né? Boa Páscoa. Tchau. Tchau.